nós meditamos na palavra do Senhor, todas as vezes que nós nos dedicamos em estudar as histórias registradas nas Sagradas Escrituras, o nosso coração se alegra, o nosso coração enaltece ao nome do Deus Todo-Poderoso, porque de uma maneira totalmente viva, a palavra de Deus ela fala aos nossos corações. É interessante que Deus ele teve essa preocupação com a humanidade, de deixar a sua palavra para falar aos nossos corações. Afinal de contas, a palavra de Deus ela é uma fonte, e ela jorra, e ela se destaca como uma fonte viva, que fala de uma maneira poderosa, de uma maneira grandiosa aos nossos corações. É bem verdade que a palavra de Deus, ela não é de uma localidade particular, porém, ela foi escrita, apesar de contar a história de um povo, porém, todos os seus ensinamentos, todas as histórias aqui registradas, fala para toda a humanidade universal. E quando nós meditamos nos evangelhos que estão dispostos no cânon sagrado, o nosso coração também se alegra porque é exatamente parte das escrituras que contam a vida do Messias, que falam como que foi a vida de Cristo aqui na terra. É do conhecimento de todos os irmãos que me ouvem aqui nesta noite, que nós temos 4 evangelhos na Bíblia Sagrada: o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. É interessante que dos 4 escritores, apenas 2 deles andaram com Cristo. Apenas 2 foram apóstolos, a saber, Mateus e o apóstolo João. Já Marcos e Lucas não tiveram a oportunidade que Mateus e João tiveram de viver com Jesus, de andar com Jesus. Lucas faz uma pesquisa e escreve o seu evangelho aos gregos. Marcos detém o seu evangelho aos romanos, assim como Mateus detém o seu evangelho para os judeus. São chamados evangelhos sinóticos, diferente do evangelho de João, que é considerado e chamado de evangelho universal. Quase que todas as histórias contidas no Evangelho de Mateus também tem em Marcos e Lucas. Quase que as mesmas histórias contidas em Marcos também contém em Mateus e Lucas. Quase que todas as histórias que contém em Lucas contém em Mateus e Marcos. O interessante é que no contexto de Mateus capítulo de número 6, nós não achamos nos outros evangelhos nenhuma outra história dita por Cristo, ou nenhum outro ensinamento dado por Cristo, registrado nos outros evangelhos, a não ser apenas no evangelho de Mateus. O capítulo 5 de Mateus ao capítulo de número 7, nós vamos encontrar Jesus trazendo uma série de ensinamentos, uma série de sermões, chamado e conhecido de sermões do monte, de beatitudes. Jesus, ele nesses sermões, que são divididos em vários tópicos, nesses sermões, Jesus vai apresentar qual é a característica de um cidadão do céu, qual é a característica de alguém que lhe serve, de alguém que lhe segue. O interessante é que quando ele começa, ou quando Mateus começa a destacar esse sermão no capítulo de número 6, Mateus vai falar algo muito interessante a partir do versículo 25, onde nós lemos a leitura devocional aqui nessa noite. Mateus vai falar de uma preocupação que todo ser humano tem, que é a preocupação de comer, de beber e de se vestir. O interessante é que no decorrer desse sermão, no decorrer dessa mensagem, Jesus ele vai dizer para os discípulos a seguinte palavra: olha, não se preocupem com o que vocês têm que comer, não se preocupem com o que vocês têm que beber, não se preocupe com o que vocês tenham que vestir. O Deus que veste os lírios, o Deus que alimenta os pássaros, o Deus que cuida de toda a natureza, também é o Deus que cuida de vocês. Aleluia. O interessante é que se a gente ler esse sermão, se a gente ler esses versículos que vai do 25 até o 34, parece até algo contraditório que Jesus está dizendo. Como que é viver uma vida cotidiana, uma vida de normalidade, sem se preocupar em comer, em beber, em se vestir? Na verdade, a alimentação, na verdade, beber e se vestir, é algo que acompanha a preocupação de qualquer pai de família.
E é algo que é uma preocupação de qualquer mãe. O que dá para o filho comer, o que dá para o filho beber, ou a roupa para o filho se vestir. Quando a gente vê Jesus falando sobre essas coisas, parece até que Jesus está falando que a gente não precisa nem de trabalhar, não precisa de se preocupar com nada disso. Mas na verdade, o contexto dessa parte dos ensinamentos de Jesus revela sobre o que ele está falando. O verso 19 ao verso 24 de Mateus capítulo 6, Jesus está falando de uma prática pecaminosa que é chamada de ter o coração preso em riqueza, de ter o coração preso em dinheiro. O próprio Jesus afirma que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamão. Mamão aqui não é uma entidade adorada. Mamão aqui não é um Deus que é adorado. Mamão aqui no hebraico é dinheiro. Jesus está dizendo, ninguém pode servir a Deus e ninguém pode servir ao dinheiro. Ninguém pode estar preso às riquezas desse mundo e querer servir a Deus. Os irmãos estão lembrados daquele jovem rico que chega perante a Jesus dizendo, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde, segue os mandamentos. Ele diz, isso eu faço muito bem. O que eu posso fazer a mais? Jesus, como Deus que era, olha o que estava no coração daquele jovem e diz para ele, olha, volta para a tua casa. Vende tudo que você tem, distribui a riqueza para os pobres e me segue. Porém, aquele menino volta para trás e não quer seguir a Jesus, porque o dinheiro está preso à riqueza. Jesus, quando fala da gente não se preocupar no que comer, no que beber, no que vestir, Jesus está dizendo exatamente para a gente não se preocupar em gastar o nosso dinheiro apenas com essas coisas, e não deter a nossa vida apenas essas situações. Que roupa que eu vou para o culto? O que eu vou me alimentar na minha casa hoje? Na verdade, essas pessoas que têm o coração preso em riqueza, em o que vestir e o que beber, não fazem para si e para a família. Fazem sim para aparecerem para os demais que estão ao seu lado. E Jesus, ele prega, ele fala exatamente contra isso. A nossa vida não pode estar presa em bens materiais terrenos. A nossa vida está presa no terreno espiritual, que é o céu de glória que nos aguarda e nos espera. É interessante que Jesus fala sobre essas coisas, e depois que ele acaba de falar que o nosso coração não deve estar preso em riqueza, e que a gente não deve se preocupar muito em gastar o nosso dinheiro com roupa, com comida, com bebida, com nada disso, Jesus, ele fala, vocês têm que se preocupar unicamente com uma coisa. E que coisa é essa que nós devemos nos preocupar? Jesus responde, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Esse reino que João Batista aparece pregando em Mateus capítulo 3, verso 2, dizendo para todos os moradores de Judá, se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. O interessante é que Jesus, ele reforça a palavra de João Batista em Mateus capítulo 4, verso 17, Jesus dizendo as mesmas palavras de João, se arrependam, porque acaba de chegar até vocês o reino dos céus. Lucas capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus andava de cidade em cidade anunciando o reino de Deus. E em São Mateus capítulo 6 também, Jesus ensina na oração do Pai Nosso que nós devemos orar e dizendo para Deus, Senhor, venha o teu reino. E eu hoje acordei lendo isso, pensando, Senhor, como que a gente pode viver o teu reino se ainda estamos nesse terreno, nesse reino terrestre? E Deus colocou algumas coisas no meu coração e eu quero compartilhar com vocês a partir de agora. E eu tenho certeza que você vai sair daqui dizendo, faço parte ou não faço parte do reino de Deus? Aleluia. Um reino, para ser reino, ele tem que possuir algumas características. Um reino, para ser reino, ele tem que possuir algumas qualidades. A primeira qualidade que um reino tem que ser para ser reino, e lembra que a gente está falando de reino de Deus aqui na terra? Primeira qualidade que um reino tem que ter para ser reino, um reino para ser reino, ele tem que ter um rei. Tem que ter alguém para reinar. Tem que ter alguém para comandar. Reino, a palavra reino significa um país ou estado
governado ou comandado por um rei, por um monarca, alguém que senta na cadeira e rege todo o seu reinado. Nós não temos nenhuma dúvida quem é o rei que rege o reino que nós fazemos parte. Nós não temos dúvida nenhuma que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, é o Rei que nós estamos adorando. O interessante é que o rei que reina, para dirigir todo o reinado, ele tem algumas características. E essas características que acompanham esse rei são elas. O primeiro, ele toma qualquer atitude que quiser tomar, sem pedir opinião para ninguém. Ele diz: eu estou no poder, eu estou no controle do meu reino, então eu tomo as atitudes que eu quiser tomar. A Bíblia diz que um dia os discípulos ficaram preocupados, porque Jesus estava pregando e o romper da noite se chegou e não tinha alimento para alimentar a multidão que estava próxima de Jesus. E os discípulos aparecem para Jesus dizendo: Senhor, despede a multidão, porque ainda dá tempo deles voltarem para casa, pegar padaria, mercado aberto e comprar pão para se alimentar, porque a gente não tem pão para dar para essa multidão toda. Perceba que nessa história o reinado muda as características. Não é o rei que quer governar, mas são aqueles que são governados por um rei, que querem dar ordem para o rei, para aquilo que o rei deve fazer. Que diferença faz para Jesus? Se está cedo, se está de tarde ou se está à noite? Que diferença faz para o rei que nós servimos, se a porta está fechada ou se a porta está aberta? Que diferença faz para o Deus que a gente serve, o laudo que a medicina te deu? Que diferença faz para ele nesses contextos, se ele detém o poder de todas as coisas? Ele fala: o que a gente tem? Alguém fala: tem um menino aqui, ó, que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus levanta o sexto, ora, e depois que ele termina de orar, ele está respondendo para os discípulos: quem manda no meu reino não são vocês, não são vocês que têm que me dar ordem, sou eu que dou ordem para vocês. Distribui para a multidão, porque o milagre acabou de chegar. O reino, para ser reino, tem que ter um rei. Uma outra característica, tem que ter um povo para esse rei dirigir, para esse rei reinar sobre esse povo. E João capítulo 3, versículo 16, ele revela quem é esse povo. O povo que ele quer reinar sobre ele é o mundo. E ele diz: meu Pai amou o mundo de tal maneira que me enviou para dar a minha vida para os seus filhos. Esse rei, ele quer reinar sobre todos os moradores aqui da terra, desde que nós aceitemos a submissão a esse rei, aceitemos aquilo que ele quer que nós fazemos aqui na terra. Sabe por quê? Porque um reinado, ele, além de ser acompanhado de um rei, de um grupo, de um povo, para esse rei dirigir, ele também possui leis. Qualquer reinado possui um mandamento. Qualquer povo possui diretrizes que têm que ser seguidas. E o reino de Deus também possui alguma diretriz que devemos seguir. E Jesus as resume em 2 frases. A primeira: amar a Deus acima de todas as coisas, acima do time de futebol que você gosta, acima da seleção brasileira que está disputando Copa do Mundo. Sabe por quê? Porque tem gente que tem coragem de gastar dinheiro para fazer churrasco, para ver o jogo da seleção, mas não tem coragem de trazer 5 reais, trazer o dízimo e entregar na obra do Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima da minha própria vontade. E o segundo mandamento, ele diz: se amar o próximo como a ti mesmo, ter compaixão e não se vangloriar quando alguém cai, mas sim ser usado por Deus para estender a mão e ajudar quem está caído a se levantar. Essas são as diretrizes do reino. Essas são as regras do reino. Eu tenho uma notícia boa ou triste para você.
para lhe dar aqui nessa noite. Se você não segue essas diretrizes, você é um telespectador do reino, mas você não faz parte dele ainda. Você não entendeu que essas são as diretrizes que acompanham o reino. Amar a Ele acima de tudo. E amar o meu próximo como a mim mesmo. O reino, além de ter as suas diretrizes, ele também possui cultura. Cultura. Se você for em outro estado, em outro país, você perceberá que a cultura daquele país, daquele estado, daquela localização é diferente da nossa. O jeito de andar, o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de se posicionar. No reino de Deus também existe a cultura. A cultura do reino de Deus. Qual é a cultura do reino de Deus? Sabe qual é? Santidade ao Senhor. É a cultura desse reino. É viver uma vida de santidade. Como, irmão Leandro? No jeito de vestir, no jeito de falar, no jeito de se posicionar. Sabe por quê? Apesar de estarmos no reino da terra, fazemos parte do reino do céu. Jesus chama os seus discípulos e fala para eles as seguintes palavras: olha, vocês que quiserem fazer parte do meu reino, tem que fazer duas coisas: negar a vontade, a segunda, tomar a sua cruz. Jesus, quando fala para os discípulos que eles deviam tomar a cruz, os discípulos nem imaginavam ainda que ele morreria mais tarde pendurado na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque a cruz foi uma cultura criada por Roma quando domina Israel para condenar presos, para condenar criminosos. Quando Jesus diz: quem quiser me seguir deve tomar a cruz, Jesus está dizendo: quem quiser fazer parte do meu reino tem que andar na contramão daquilo que Roma prega dentro de Israel, daquilo que Roma ensina dentro de Israel. E se vocês fazerem isso, o único final que vocês receberão é a cruz. Irão morrer. Jesus estava dizendo: quem quiser me seguir tem que andar na contramão de Roma. Quem quiser me seguir tem que andar na contramão dos princípios que nos cercam. E essa mensagem, ela continua nos dias de hoje. Quem quiser fazer parte desse reino tem que receber essa cultura. Crente não anda de qualquer jeito. Quem faz parte desse reino não anda de qualquer maneira. Eu podia dar a palavra para qualquer um dos meninos aqui que estão comigo no culto pregar, que talvez pregariam melhor que eu, mas essa palavra que eu estou dando é uma palavra pastoral aqui nessa noite. Aleluia. É por isso que a responsabilidade é minha, e eu não fujo da minha responsabilidade. Quem faz parte desse reino tem que seguir a cultura desse reino. Eu não ando do jeito que eu quero. Eu não me visto para aparecer para os outros. Eu não me visto para chamar a atenção de outras pessoas. Eu me visto e ando para chamar a atenção de Deus. Eu não falo como o mundo fala. Eu não frequento os lugares que o mundo frequenta. De nada adianta, meu filho. De nada adianta, minha filha, você vir para a igreja e aqui orar, adorar, glorificar a Deus. Mas quando se está a mesa apostólica, o culto acaba, você esquece que você faz parte desse reino. Mas que essa noite Deus te trouxe aqui para te dar uma palavra e te dizer: ainda dá tempo de você escolher em qual reino você quer seguir. Pega na mão de quem está do seu lado e diga: eu quero ser parte do reino de Deus. Eu quero fazer parte do reino de Deus. Quantos aqui nessa noite querem fazer parte desse povo? É viver o reino de Deus aqui na terra. É você ser reconhecido como parte desse reino sem estar de paletó e gravata. É você ser conhecido por parte desse reino sem estar de saia lá no tornozelo. É você ser reconhecido como parte desse reino apenas no andar, apenas no conversar, na fila de banco, dentro de ônibus, andando na rua, dentro do seu trabalho, alguém olhar para você e dizer assim: ó, eu tenho certeza de uma coisa, você anda diferente, fala diferente, se posiciona diferente, você é crente, não é? E você diz assim: eu faço parte do reino de Deus. Parte do reino de Deus. Não estou trancafiado às coisas deste mundo.
ando conforme o mundo quer que eu ande. Eu não caminho como o mundo quer que eu caminhe, mas eu faço parte do reino de Deus. E se você quiser isso, se prepare. Se prepare. Vão te taxar de gente estranha. Vão te taxar de quadrado. Vão te taxar de otário. Vão te taxar de várias coisas, mas não tem problema. O que eu quero ser taxado é como um cidadão do céu e pertencente ao reino de Deus. Quem faz parte desse reino, ele tem que seguir essa cultura. É andar em santidade. De andar da maneira que Deus quer que você ande. Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 14, versículo 17 diz que esse reino, ele não é comida, ele não é bebida. Paulo está dizendo que esse reino, ele não são apenas prazeres terrestres. Esse reino não é só casa e carro novo. Esse reino não é só dinheiro dentro do seu bolso, nada disso. Se você veio aqui buscar isso, você veio para o lugar errado. Esse reino não é isso. Paulo diz que esse reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é isso, Leandro? Eu te explico. É sua vida estando virada de cabeça para baixo. Teu marido não quer vir para a igreja, teu filho não te obedece, a porta está fechada, está faltando as coisas no armário, e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Quando você pensa em se atribular, daqui a pouco você sente aquela paz do Espírito Santo dentro do seu coração, e Deus soprando no teu ouvido. Fica tranquilo, minha filha, fica tranquilo, meu filho, porque eu cuido de você. Sabe como é que é essa alegria? É você chegar num culto como esse, e a tua casa virada de cabeça para baixo, e você chegar na intenção, hoje eu abandono a igreja, hoje eu entrego a carteirinha, hoje eu abandono tudo, mas o diabo perdeu, o inferno será envergonhado, e você vem para a casa de Deus e sairá daqui alegre no Espírito Santo. Esse reino tem essas qualidades, e para fazer parte desse reino você tem que seguir essas características. Esse reino também, como qualquer outro reino, ele batalha. Ele tem lutas. Esse reino batalha contra outro reino. E Paulo revela isso em Efésios capítulo 6. Contra quem é a nossa guerra? A nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra o irmão que está do nosso lado. A nossa guerra não é contra o meu amigo lá da rua, não. A nossa guerra não é que eu não vou com a cara daquele irmão, que eu não vou com a cara daquela irmã, que eu não suporto olhar para ele não me desce. Ei, irmão, se você está desse jeito, repito de novo, você é um telespectador, mas você não faz parte desse reino. Porque esse reino não é isso, não é contra gente, pessoas que nós batalhamos. Não, nós batalhamos contra o inferno, nós batalhamos contra Satanás, nós batalhamos contra os demônios. A nossa guerra são contra eles. E outra coisa, esse reino, como qualquer outro reino, esse reino tem armamento. Olha, que armamento é esse, Leandro? Que esse reino possui. Jesus disse para os discípulos, olha, eis que vos dou poder. A palavra poder vem do grego dunamis, que é a mesma de dinamite. Jesus está dizendo, no meu reino, você tem dinamite na sua mão. Para fazer o que, Senhor? Para derrubar qualquer muralha, para jogar por terra qualquer inimigo. Ei, irmão, está com medo do teu adversário? Por quê? Deus nessa noite está dizendo, eu te dou poder. Aleluia. Outra coisa interessante desse reino, sabe qual que é? O rei, ele protege quem ele reina. É verdade. O rei, ele cuida das pessoas que fazem parte do seu reinado. Não é como Davi, que mandou o povo ir para a guerra e ficou passeando em cima do terraço. Não é como muita gente no dia de hoje que fala para o filho, vai para a igreja, mas ele fica em casa. Vai para a escola dominical, mas ele não consegue vir para a escola dominical. Ah, eu sei que eu tenho que ir na igreja, sabe, mas não vem. Não. Esse reino é desse jeito.
Ele reina, por reinar, Ele guarda as pessoas que estão por debaixo do seu reinado. Ele mesmo diz: eu estou com você, que faz parte do meu reino, de uma maneira tão extraordinária, que eu estarei do lado de vocês, quando? Todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Você está andando, o rei está andando do seu lado. Você está trabalhando, o rei está trabalhando do seu lado. Você está dormindo, ele está te guardando. Seus filhos estão no colégio, eles estão junto com seus filhos. Quer saber? O rei dos reis e senhor dos senhores está entre nós. Mas aqui você tira a presença dele. Vamos, podem levantar a mão. Quem pode? Quem pode? Quem pode levantar a mão? Abrir a porta e adorar a ele. Esse rei, ele cuida das pessoas que ele reina. Como se não bastasse ele caminhar do lado de quem ele reina. Está achando que você está sozinho nessa batalha, irmã? Está achando que você está sozinho nessa provação, meu irmão? As pessoas podem até virar as costas para você. Você está falando com alguém aqui agora. As pessoas podem até te abandonar. Mas nessa noite o rei desse reinado, ele segura na tua mão e diz: meu filho, quando você não quiser, quando não conseguir caminhar sozinho, eu te tomo nos braços, mas eu não te deixo. Além da gente ter a presença desse rei ao nosso lado, ele ainda fala que os anjos acampam ao nosso redor. Não é anjo no singular, são anjos no plural. Agora, por que anjos acampam ao nosso redor? Porque a nossa vida não é uma vida de caminhada apenas. Nós caminhamos e paramos em algum lugar. Então você anda, além da presença do rei, os anjos caminham ao seu lado. Aí tu vem para o culto e senta na cadeira, os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Acampamento não é morada eterna. Acampamento se levanta agora, se desmonta agora e monta daqui a pouco. Então os anjos, quando acabarem o culto, eles levantam acampamento e dizem: vamos continuar a caminhar e ao seu lado dele. Aí tu chega em casa, aí eles fazem acampamento novamente. Mas o fato é, Deus está te protegendo, Deus está te guardando. E nessa noite as mãos do Senhor estão sobre nós. Quer fazer parte desse reino? Tem que seguir essas diretrizes, tem que entender essas questões. E por último, para se servir esse rei, tem que aceitar a sua palavra. Para fazer parte desse reino, tem que ser submisso às leis desse rei. Se eu sou submisso às leis dele, não é a minha vontade que prevalece, mas é a vontade do meu rei, de acordo com sua palavra. Ai não, eu quero até fazer parte desse reino, mas desse jeito aí que o Senhor está pregando, eu não quero não. Parece que as coisas são meio apertadas, parece que as coisas são meio difíceis. Mas quem falou que seria fácil? Quem falou que servir a Deus é tranquilidade? Hoje nós estamos sendo invadidos por um evangelho de facilidades, por um evangelho de trocação de valores, onde não mais se valoriza a alma. O evangelho hoje em muitos lugares se virou uma empresa, se virou um negócio, como se fosse um produto que uma empresa produz e tem que satisfazer a todos os clientes. Todos. O que vale não é perder ninguém. E por isso a palavra de Deus fica em segundo plano. Mas o reino de Deus não é isso. O reino de Deus tem as suas diretrizes para seguir. O reino de Deus tem alguns dogmas que têm que ser cumpridos. Eu tenho que aceitar a Jesus como Salvador. Eu tenho que reconhecer as minhas falhas e os meus erros. Eu tenho que me batizar e passar pelas águas. Eu tenho que participar da comunhão da igreja, que é a Santa Ceia.
Como é que alguém faz parte do reino? Como é que alguém faz parte do reino de Deus e não tem coragem de comer do pão e beber do cálice? Não tem condição, irmão. Sinto lhe informar, você é um telespectador, mas não faz parte do reino. Mas eu não vim aqui nessa noite para sentar no trono de juiz e querer te julgar. Eu vim aqui com uma palavra de Deus e te dizer: Deus nessa noite está com a porta aberta e dizendo: ainda te aceito de novo de volta para o meu reino. Ainda te aceito novamente no meu reino. Ainda te quero novamente nos meus braços. Glória a Deus. Esse reino, por último agora para a gente fechar, esse reino, qualquer reino para ser reino tem que ter uma bandeira. Qualquer reino para ser reino tem que ter uma bandeira que o lembre da sua história, da sua essência. Os irmãos percebam que nos cultos de missões sempre a gente fala aqui das bandeiras de alguns locais, exatamente por causa disso. Qualquer reino para ser reino tem que ter bandeira. E esse reino, ele também tem uma bandeira. Qual é a cor dessa bandeira, Leandro? Vermelha. Carmesim. Essa bandeira desse reino não é tricolor, não é alvinegra. Essa bandeira desse reino só possui uma cor. E a cor é vermelha. E o que significa? Muito simples. Pendurado na cruz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. A cor do sangue de Cristo. Conta essa história de um menino que na frente da casa dele tinha uma linha férrea. Ele sabia que de hora em hora passava um trem naquela linha cheia de pessoas. E um dia no meio da noite ele ouviu um barulho. E quando ele chega na porta de casa, ele olha, uma cratera se abriu naquela linha férrea. Ele chama o pai e a mãe e diz: pai, mãe, a linha caiu. E o trem está vindo, as pessoas morrerão. Nós temos que fazer alguma coisa. O pai e a mãe ignoram, achando que era uma ideia de criança. E ele toma uma atitude. Ele troca de roupa e vai de encontro ao trem. E quando ele chega a uma certa distância correndo, esse menino ele cai. Quando ele cai, ele machuca o joelho. Quando ele machuca o joelho, ele tira a camisa. Camisa branca, enxuga aquele sangue que estava no joelho, amarra e vai em direção ao trem. O trem está vindo rumo ao abismo e à morte. Quando o menino enxerga o trem, ele começa a acenar. Mas ele percebe que o maquinista não está vendo. Ele então tira aquela camisa suja de sangue da perna e começa a rodar a camisa. A cor vermelha chama a atenção do maquinista, que para. E por intermédio da atitude daquele menino, todos os passageiros daquela máquina são salvos. De igual modo aconteceu comigo e com você. Estávamos todos dentro de um trem, rumo ao abismo, rumo ao inferno. Lembra como era a tua vida antes de você estar aqui? Lembra como que você era? Lembra os lugares que você frequentava? Lembra as coisas que você usava? Estávamos numa linha rumo ao inferno. Mas um dia apareceu esse menino, o menino de Belém. Ele apareceu também com uma bandeira suja de sangue, falando e dizendo: a partir de hoje, quem quiser está salvo. Será que você pode levantar a mão? Será que você pode levantar a mão, abrir a boca e adorar a Deus? Oh, meu Deus! Essa é a bandeira desse reino. Ó, com vermelha. Nem combinei com a Tatinha. Só porque a Glorinha dela emprestada. Mas a bandeira desse reino, ela é vermelha. E quem olha para você, não vê você. E quem olha para você vê o que você representa. Quem olha para você vê a bandeira que você traz.
E as pessoas vão dizer: você até mora aqui nesse mundo, mas você faz parte do reino de Deus, não faz? Um dia eu estava trabalhando aqui nas feiras de Barra Mansa, todo sujo, depois de uma preventiva, dentro do banheiro, levando a minha mão, e o rapaz estava limpando o banheiro, me olhando. Eu achei aquele estranho, eu estou lavando a mão, e daqui a pouco eu virei para ele e falei: rapaz, estou percebendo que você está me olhando, o que está acontecendo? Ele virou para mim: não estou te vendo, porque a partir do momento que você entrou nesse banheiro, eu senti alguma coisa diferente. Não é isso que você sentiu. Ele disse: minha conta arrepiou, e eu tenho certeza, você é crente, não é? Você é servo de Deus, não é? Isso é fazer parte desse reino. É não estar com carteirinha do pastor no bolso, não estar de paletó e gravata, mas alguém te olhar e dizer assim: eu tenho certeza que você faz parte do reino de Deus. Que você fala diferente, você age diferente, você se veste diferente, você se posiciona diferente. Quer saber? Que esse reino cresça, que esse reino se expanda, que esse reino sempre vai à frente. E ele mesmo disse para o apóstolo Pedro, dizendo: Pedro, as portas do inferno não resistirão ao meu reino, não resistirão à minha igreja. O melhor lugar que tem para estar é dentro